aclamação popular. Entendeu? Ele tinha, mas... E aí eu falo para vocês, quer ver? Quem faz, consegue, né? Concorda comigo? Se fosse hoje em dia, o cara ia tentar comprar o Congresso para aprovar as leis, para não sei o quê. Ele falou, não, eu vou entrar no sistema e não vou sair nunca mais. Ele fala, tá no livro dele. E se eu fizer isso, eu vou entrar no sistema e não vou sair nunca mais. Por que eu não vou sair? Porque eu vou ficar preso pro resto da vida. Ou seja, sempre há esperança. Isso é independente de qualquer ideologia, gente. Tá? Qualquer ideologia. Decreto-Lei 200, o que aconteceu? Então, ó, o DASP, burocracia. Aí ele levou um tapa na cara essa burocracia, porque essa burocracia não estava conseguindo fazer nada, chegou um presidente que queria fazer e fez. Juntou tudo que era de bom ali, e fazia reunião todo dia, não tinha nada de ata, e pá, entregou. Tinha as correrias dele, para pegar os processos e andar, beleza? Ou seja, a administração direta está lá. Aí cria o quê? Administração indireta. Aqui cresceu. A gente falou muito do Decreto-Lei 200. A administração criou autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mistas, né? Beleza. Aí o que acontece, né? Gente, o DASP é de 36. Aqui estamos falando de 78 já. Plano Nacional da Desburocratização. Gente, a burocracia oprime as pessoas. A burocracia afasta você de seus direitos naturais. Sim. Vamos colocar no sistema prisional. Tem muita gente que já pagou a maldita pena e está preso. Por quê? Burocracia não soltou papelinho para ele sair. Não é verdade, gente? Não está aí o papelinho. Né? Então, a burocracia, nós brasileiros, a gente aceita muitas coisas fáceis, mas nós somos vítimas da burocracia, por isso que a gente tem ódio, a pessoa tem ódio. Por isso que fala que burocracia é lentidão, isso aí é disfunção. Ele pensa que as disfunções são características. Aí criaram o quê? O Plano Nacional da Desburocratização. Qual que era a ideia disso? Facilitar a vida do cidadão. De desburocratização, PND. PND. Nacional da Desburocratização. Gente, você sabe aquele cara certo no lugar errado? Cara, colocaram para ser ministro da desburocratização o maior burocrata que o Brasil já fez em toda a nossa história. A burocracia são coisas boas, não é isso, gente? Já falei para vocês. Eu estou falando de burocracia weberiana. Tá? Burocracia weberiana, de Max Weber. Hélio Beltrão, para você ter uma ideia, participou lá do isolamento burocrático de Juscelino Kubitschek. Só o fato do cara entrar ali já prova que ele é bom, né? Construíram Brasília, gente. Obrinha de Copa, obrinha aí de Olimpíada, gente. Fazer um ginásiozinho aqui, outro lá. E tudo caro, né, que saiu. Nem terminaram. Nem terminaram. Aí, colocaram a maior injustiça na administração pública, o maior burocrata para ser o ministro da desburocratização, Hélio Beltrão. Qual que era o trabalho do ministério? Facilitar a vida das pessoas. O que ele conseguiu facilitar? A retirada da segunda via, da segunda via do RG. Porque antes, para você tirar um RG, era muito burocrático. Aí ele facilitou. Mas isso tem impacto na nossa vida, gente? Outra que ele fez o seguinte, ele facilitou a emissão de passaportes. Essa política pública tem impacto na nossa sociedade? Não. Então ele só fez o que? Coisas pequenas, mas o que fica? Que aqui o Brasil já sentia os efeitos de um país burocratizado. Tá? Hoje, aqui faltou aqui, ó, governo digital. Na verdade, tudo isso aqui é autoria minha de todas as provas de concursos, conhecimento. Eu vou fazer uma outra reforma que agora é a reforma de governo digital. Que esse sim é gerencial. Aí vem a Constituição de 88. Tá? A Constituição de 88 foi um retrocesso. Por que foi um retrocesso? Porque, gente, o moderno é gerencial. Aí ela voltou
Por que ela voltou para ser burocrático? O burocrático voltou a ser burocrático. Por quê? Nós vivemos um longo período do quê? De regime militar. Político tinha vez no regime militar, gente? Então, os políticos ficaram com uma demanda reprimida clientelista por 21 anos. Em 85, posse de José Sarney. Dia 15 de março de 85, posse de José Sarney, que era o vice-presidente do Tancredo, que faleceu, né, dias antes. A partir do momento que entra o Sarney, no momento que ele entra, acabou com a administração pública. Por quê, gente? Práticas clientelistas. O acesso aos cargos públicos não precisava de concurso, era cartinha de senador, cartinha de fulano, de ciclano, não sei de quê. Aí o constituinte viu isso e falou, parou, vamos ser burocrático. Qual que é a vantagem? Segurança, burocracia, controle rígido, acesso aos cargos públicos somente com concurso público. Tá, então ele veio o quê? Retrocesso veio nisso. Só que aí o seguinte, parou essa parte clientelista, só que o Brasil engessou. Aí nós tínhamos hiperinflação, veio o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que é tudo isso aqui, que a gente ainda está constituindo isso. Veio a emenda 19, isso aqui é o histórico, são as grandes mudanças nossas, né? Aí o seguinte, então nós temos aqui, tá? Só para você ter uma ideia, nós temos duas reformas. Reforma do aparelho do Estado. Eu já falei para vocês, né? Ó, aqui. DASPES, 36. Insulamento burocrático, 56. 67, Decreto-Lei 200. 79, PND. 88, Constituição e... Não, e emenda 19. Emenda 19. Essas são reformas do aparelho do Estado, certo? A reforma do aparelho do Estado é diferente de reforma de Estado. Dá para entender que são coisas diferentes, gente? O que é uma reforma de Estado? O que aconteceu em 1930? Revolução. Qual foi a revolução que aconteceu em 1930? Antes de 1930 a gente tinha o quê? Uma administração patrimonialista oligárquica. Porque o que é oligárquica? É o governo de poucos corruptos, né? Você pode ir lá em Aristóteles, né, ler as obras dele e você vai chegar a essa conclusão. Política café com leite. Quem que era? Café era São Paulo e leite era Minas, não é isso? Só os dois. Aí o que aconteceu em 30? Vem Getúlio Vargas, olha a importância de Getúlio Vargas, né, no gauchinho, né? O que aconteceu? Gente, houve uma ruptura social importante no país. Então, toda vez que há uma ruptura importante, que pode vir através de guerra, de revolução, de troca de ideologia, é o quê? Uma reforma de Estado. Muda a conjuntura interna, é grande, não é isso? E logo depois de toda a reforma de Estado, vem o quê? Uma reforma administrativa. 30, DASP, para dar sustentabilidade ao novo modelo de Estado. O que aconteceu em 64, gente? É outra grande ruptura na nossa sociedade. Que foi o quê? O regime militar. Tem erros, tem acertos, mas é uma reforma de Estado. É quando muda. Tá? Quando muda. E eu estou falando que está para acontecer alguma coisa. Não, a administração dá suporte, o aparelho, né? Muda a estrutura, né? A outra vai ficar mais fácil. Qual que é a outra? 1990, né? O que aconteceu, gente? Ó, essa mudança ela pode ser política, ela pode ser social, ela pode ser econômica, ela pode ser comportamental do povo. O que aconteceu, gente, em 1990? Qual foi o fato na qual mudou o Brasil, onde nós fizemos uma reforma de Estado? Não, foi o seguinte, foi a abertura econômica do Brasil ao mercado internacional promovida por Collor.
porque a gente era ilhados. Abriu a economia, começou a ter produtos de qualidade, nosso carro era carroça, veio o quê? Código de Defesa do Consumidor, que agora tem um apêndice lá que chama Lei do Superendividamento, que não sei por que vocês não sabem disso ainda. Tá? Entenderam, gente? Ele tomou posse, preste atenção, no dia 15 de março de 90. Ele fez o decreto do confisco no dia 16 de março de 90. Não, deixa depois a gente fala. Então, é assim, deixa, eu ia falar, mas... Eu ia falar que eu era criança nessa época. Entendeu? Entenderam, gente? Tá? Vamos lá. Exercício, eu vou pular aqui porque tem uma dizer, ó, como é que eles falam, ó, reforma de Estado, reforma do aparelho, entendeu? Essas coisas, né? Ó, tá, né? O Brasil foi descoberto quando? 1500, não é isso? A primeira reforma do Estado foi quando, gente? Foi a reforma do aparelho do Estado, 1936, não é isso? Com o quê? Com o DASP, tá? O DASP, né? Beleza? Comigo. E antes desse período, nós tivemos uma administração no Brasil fantástica, extraordinária, que é chamada administração pombalina. Para quem já foi em Lisboa, lá tem um monumento lá, né? Isso aqui, ó. Administração pombalina, de quê? De Marquês de Pombal. Tá? Olha só. Então ele, o que aconteceu? Eu tenho que contar um pouco a história desse cara aqui. Tá? Marquês de Pombal, o que aconteceu com ele aqui? Ele é um português, tá? Ele era um cara da confiança, né, de Dom João IV, né? Tá? Ele era de confiança de Dom João, né, rei de Portugal. Ele trabalhava lá em Portugal, ajudava lá a corte, né? E aí, nesse período aí, ó, 1950, teve um terremoto que arrasou Lisboa. Arrasou. Aí o seguinte, aí precisava de dinheiro para reconstruir. Onde que estava o dinheiro? Brasil, Brasil é colônia. Mandou esse português inteligentíssimo para cá. Ó, déspotas esclarecidos, né? O cara é do mal, mas ele era inteligentíssimo, né? Então o que ele fez, né? Por entender a superação das dificuldades que o reino português enfrentava somente seria possível por meio de uma realização de reformas, por um lado, por um soberano fortalecido, com a intenção de centralizar e controlar ainda mais a administração colonial, extinguiu as capitanias hereditárias ainda existentes, unificou os estados do Maranhão e do Brasil, e essa mudança se expressava principalmente em métodos de processo de trabalho que davam lugar à emergência, uma burocracia. Então este cara, o que esse cara fez? É o único modelo de administração patrimonialista bem-sucedida no Brasil. A administração pombalina de Marquês de Pombal. Mas isso era para arrecadar dinheiro para salvar Lisboa, Portugal em si. Tá? Mas isso aí é só para que pode cair. E o patrimonialismo? Está aqui. Tá? Aí nós já vimos aqui todos esses caras aqui, né? Tá? A gente já viu esses aí, né? Agora a gente vai aqui, tá? Para o DASP. Tá? A gente vai falar do DASP. Tá? O DASP. Então o DASP é do Getúlio Vargas, né? Ele começa, né? Toda uma orientação nacionalista. O que é uma orientação nacionalista? O petróleo é nosso, o verde e amarelo, o orgulho de ser brasileiro. Tá? Então essa é a carta nacionalista, né? O Brasil pode ser gigante. Aqui começou, depois, gente, depois do fim da política café com leite, o Brasil começou a acreditar que ele podia ser gigante, ser grande. Tá? Nacionalismo econômico, crise de 29. A crise de 29 foi muito importante para o Brasil, porque como o sistema lá quebrou, e aqui não tinha sistema para quebrar, o que acontece? Aumentou o quê? O caráter exportador do Brasil. E para você exportar, você teria que ter condições estruturantes para isso. Tá?
Aí, o desenvolvimento industrial começou a ter as grandes indústrias no Brasil, um Estado altamente interventor, e o surgimento do Estado Novo em 1937, um governo autoritário. Chegou o momento que ele chegou assim, cara, para governar isso aqui eu vou ter que ter caneta. Aí ele fez a Constituição de 1937, né? Ele fez a Constituição de 1937, e Getúlio Vargas, só para vocês terem uma ideia, né? Getúlio Vargas aí, lei da consolidação das leis trabalhistas, Código Penal brasileiro, são todas coisas que a gente vive ainda do cara, né? De jeito nenhum. Ele foi tão bom presidente que ele voltou. Ele ganhou estourado. Em 46 ele não foi candidato, mas era escrito. O que teve de voto nele, Getúlio Vargas. Se fosse ruim, não volta. O que acontece? Existia administração pública no Brasil? Não. O que era de moderno na época? Burocracia weberiana. Então ele tentou implantar, foi a primeira tentativa de implantar uma burocracia weberiana no Brasil, com concurso, carreiras, tudo, né? Então vem comigo. Foi precedido pela criação da Comissão Permanente, né, de Compras, ok, né? Herdou não apenas funções, durante todo o período em que o DASP esteve ativo, teve como um chefe Luiz Simões Lopes, ex-presidente do Conselho Federal do Serviço Público Civil e da Comissão de Reajustamento do Funcionário. Então o DASP, gente, né? Ele foi um departamento muito importante, tá? Muito importante. Aqui tem as realizações do DASP, eu vou falar para vocês aqui, né? Ele foi tão importante, tá? Que a Constituição de 1937 ela foi outorgada por Getúlio Vargas. Tinha um artigo somente para o DASP. O que dizia o artigo 37? Haverá, junto à presidência da República, organizado por decreto do presidente, um departamento administrativo com as seguintes atribuições. Olha só. Estudo de repartições, departamentos. Então, esse departamento que organizava todo o aparelho do Estado. Tá? Organizar anualmente o acordo de ilustrações do presidente da proposta orçamentária. Quem que fazia a proposta orçamentária? O DASP, né? Ele fiscalizava, por delegação do presidente da República, a conformidade das suas... Então, o que acontece, gente? O DASP começou a normatizar tudo. Planejamento, você vai trabalhar assim, compras, você vai trabalhar assim, pessoal, vai trabalhar assim através de concurso público. Tá? O concurso público, quem criou o primeiro concurso público foi para o DASP no Brasil. Então, o que aconteceu? Ele deu uma profissionalização e, com isso, fortaleceu, criou-se praticamente a classe média no Brasil. Tá? Então, o DASP, ele era o órgão respeitado, honesto, com credibilidade. Só que tinha um problema. Quando falava em DASP, qual que era a primeira pessoa que as pessoas vinculavam? A imagem de qual pessoa? Getúlio Vargas. Faz sentido isso? Beleza, vão comigo, né? E logo depois que saiu Getúlio Vargas, em 1946, tá? Ele foi esvaziado. Só que ele era muito grande, ia conseguir terminar com ele? Não ia conseguir terminar com ele. Passando a exercer atividades de assessoramento, além de realização de concursos para funcionalismo público federal e seu aperfeiçoamento. Então a gente já falou do auge do DASP, que tinha um artigo da Constituição, dando sustentabilidade a ele, certo? Começou a esvaziar. Gente, o Decreto-Lei 200, qual que é o tipo de reforma? Gerencial. Aí acabou de massacrar aqui o DASP. Olha, foi só declínio do DASP. Então aquele órgão, gente, cara, ô louco, esse órgão, né? E aí, o DASP, só para vocês terem uma ideia,
Ele foi criado, ele era um órgão de previsão constitucional, criado por lei, tá? Criado por lei, e ele foi extinto em 85 por um mero decreto presidencial. Só que o DASP, né, o que aconteceu com o DASP, né? Quando começou o declínio dele, ele começou a ser um órgão altamente fiscalizador. Tá? Então ele chegava numa repartição, cadê os seus manuais? Cadê os seus processos? Vamos ver se está de acordo com a burocracia. Certo? Já viu falar daquele negócio de carteirada? Você chega lá, pega aquela carteira preta e dá carteirada? Já viram falar da carteirada? Nunca ouviu falar? O cara é autoridade, o cara é polícia, o cara é secretário, o cara é governador, o cara não sei o quê. Dá carteirada e entra. Vai ser fiscalizado, não tem que negócio da carteirada, surgiu aqui no DASP. Então os caras tinham poder de fiscalização. Mais uma vez, a cultura patrimonialista adentrou-se ao DASP e gerou isso. Tá? Então ele foi extinto, né? 85, deixa eu ver aqui o mês. Setembro, 86, né? Sarney. Cara, olha, obrigado. Qual que foi o período da história depois da política café com leite, onde a gente teve mais corrupção no Brasil? Foi o período de 86 até 90, porque tinha demanda reprimida. A burocracia combate corrupção? Combate, é feita para isso. Segurança, controle. Aí, tem todos esses controles, né? Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse. Aí, ó. Aí ele acabou com o DASP, né? Então o DASP, gente, foi ganhando cada vez mais funções, poder. Ele ficou um super órgão. O Getúlio Vargas usava, ele era o nuclinho do Getúlio Vargas, entendeu? Todas as pessoas qualificadas estavam ali com ele. Então houve uma hipertrofia, ou seja, cresceu além do necessário. Tá? Ele extrapolando as funções de órgão central de administração, assumindo característica de agência central, era o órgão, tinha até fiscalização de inteligência, tudo. Porque o Getúlio Vargas, ele viu, cara, que a burocracia eficiente traz resultado. Então ele foi só crescendo, né? Agência Central de Governo, poderes legislativos, que abrigaria, de fato, a infraestrutura decisória do regime do Estado. Então as decisões passaram pelo DASP, era o órgão. E ele foi extinto com o fim, né, que teve ele aí, né? Em 45, né, ocorre o retorno do patrimonialismo. O patrimonialismo quer um órgão burocrático? Não. Começaram o quê? Precarizar ele. Tá? Perde muito poder, só para vocês terem uma ideia. Foi o DASP que criou, gente, a Lei 1711, que foi a lei que antecedeu a Lei 8.112. O nosso regime jurídico único é baseado nessa lei. Todos são. Tá? Olha a estrutura do DASP, né? Ele era um órgão pautado com a administração científica de Taylor, de Fayol, tá? Isso aí é lá a teoria da administração. Modelo weberiano da burocracia. Tá? Então, administrava de forma científica, burocracia, separação das atividades fins e atividades meio. Né? Olha que o princípio da departamentalização, da segmentação, da divisão dos órgãos, da especialização. Buscou a profissionalização e a consolidação de uma burocracia pública do estilo weberiano. Então, de fato, de direito, gente, nós tivemos um órgão que realmente tentou, a todo custo, implementar uma burocracia weberiana no Brasil. Gente, a burocracia weberiana, gente, ela é maravilhosa, até hoje. Máxima eficiência. Tá? O problema, como eu te falei, ela não serve para ambientes muito grandes, porque ela acaba crescendo além do necessário. Porque o controle, né? E outra coisa, né? Quem que é o pai da burocracia? Max Weber. A burocracia veio para combater o patrimonialismo? Sim. Era só gente safada.
Então, ele partiu da desconfiança essencial nas pessoas. Então, ele criou um sistema defensivo. Até 64, o DASP se tornou um grande órgão fiscalizador do serviço público. Aí surgiu, né, essa questão do quê? Da carteirada. Então, ele ia lá, mostrava a carteira do cara, pronto. A carteirada. Olha só, estudo de tempo, supervisão funcional, padronização de ferramentas e instrumentos, planejamento de tarefas e cargos, olha aí o plano de cargos, carreiras, né? Tudo do DASP, né? Utilização da régua de cálculo de instrumentos semelhantes para economizar tempo. Gente, a burocracia, ela não visa os melhores meios para se atingir os fins? Então ele fazia estudo para fazer o manual, régua de, para economizar tempo, fichas com instruções de serviço, ideia de tarefa associada a prêmios e de produção por execução eficiente, sistemas para classificação de produtos, material utilização da manufatura, quer dizer, matéria-prima, né? Sistema de delineamento de rotina de trabalho. Esse é o cara chamado de DASP. Não, ele tinha um tripé de gestão. Materiais, compras, licitação, né? Pessoal, concurso público. E financeira, regra de cumprir o orçamento. Antes do DASP, você tinha um orçamento, porque o orçamento já é previsto desde a Constituição de 1824. Só que ele não era cumprido. Com o DASP, que o orçamento passou a ser sério. Hoje, você tem uma ideia brilhante. De madrugada, você vai lá e fala para o secretário de saúde, né? O cara vai lá, acorda às 3 horas da manhã, motivado, e ele tem uma ideia brilhante. Rascunha, chama a equipe dele, a ideia, a equipe, beleza, aí chega lá a tiazinha do orçamento, fala, ó, secretário, só tem um problema, não vai ser possível, porque não está no orçamento. Vai fazer? Não vai. Então a ideia é o quê? Financeira. Então essa aqui é cultura, gente. Eu vejo muitas coisas da administração pública daqui, ó. Ele criou a administração pública, né? Entre as principais realizações dos DASP são citadas: ingresso no serviço público por concurso, onde o Decreto-Lei 200 quebrou isso. Tá? O Decreto-Lei 200 quebrou o concurso. Aí o ingresso no concurso público por concurso, ele voltou quando? Na Constituição Federal de 1988. E não vai sair nunca mais. Por quê? Porque o concurso público, na minha opinião, é uma das maiores expressões da democracia que existe no país. Critérios gerais e uniformes para a classificação dos cargos. Assistente, médico, então tinha critérios, né? Cada cargo passou a ter suas atribuições, né, para combater o desvio de função. Organização do serviço de pessoal e o seu aperfeiçoamento sistemático. Olha aí, aperfeiçoamento sistemático, o que é isso? Treinamento, carreiras, né? Administração orçamentária. Começou a administrar o orçamento de fato de direito. Empenho, liquidação, pagamento, surgiu aqui. É claro que depois foi consolidado lá pela Lei 4.320. Padronização das compras do Estado. Racionalização geral dos métodos. E criação de várias empresas públicas, né? Caixa Econômica, DENIT, né, que hoje é DENIT, né, DNE, BNDES. Antes era. Petrobras, né? Então, esse é o DASP, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, carreira. Ele estruturou as primeiras carreiras no Brasil. Ó, carreiras da diplomacia, diplomata, Instituto Rio Branco, né? E Banco do Brasil. Professor, por que Banco do Brasil está aqui? Porque Banco do Brasil, na época,
Ele era o quê? Ele era uma autoridade monetária. Tá? O Banco do Brasil deixou de ter poder com a criação do Banco Central em 67, 64. Então, o Banco do Brasil antes fazia o papel do banco, parte do Banco Central. Então, era um dos melhores empregos, gente, era do Banco do Brasil antes. Ele separou, né? O que ele fez? O Banco Central é o banco dos bancos, não é isso? Então já pensou, gente, o Banco Central pode abrir agência aqui em Cuiabá para emprestar dinheiro para o povo? Não. Por quê? Porque ia ser desigual, né? Então o Banco do Brasil era uma autoridade monetária. Luiz Carlos Bresci Pereira falou o seguinte: a implantação da administração pública burocrática é uma consequência clara da emergência de um capitalismo moderno no país, né? Aí fechou nosso assunto do DASP, né? A burocracia, ela ajudou na consolidação do sistema capitalista? Sim. A burocracia ajudou a consolidar o regime democrático? Sim. Em face o quê? Do regime autoritário. Então foi a mesma coisa. Lá em 1930, o Brasil passou a ser realmente um Estado, um país, entendeu? Ter cara para o mundo, né? Aí a história vai, cada governo, da economia, aí, ó, país capitalista, moderno, né? Por quê? A burocracia weberiana. Então, o DASP na sua criação. Agora, você não pode, gente, né? Como é que eu vou falar para vocês, né? Vocês não podem o seguinte: o DASP tem fases, né? Então ele era o órgão, ele foi declinando até morrer. O Estado brasileiro no início do século XX era um Estado oligárquico e patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e uma sociedade de classes mal saía do escravismo. Tá? Oligarquia, governo de poucos, estamento burocrático. Essa elite política letrada e conservadora que mandava de forma autoritária, oligárquica, política café com leite. Não há democracia, as eleições são uma farsa, a distância educacional e social entre a elite política e o restante da população imensa. No meio dela temos uma camada de funcionários públicos, donos antes dessas sinecuras do que suas funções, dada a função do Estado patrimonial de lhes garantir emprego e sobrevivência. Então, antes de Getúlio Vargas, antes do DASP, gente, a gente via o Estado patrimonial, agrícola interna, nem era agroexportadora, né? Vamos ver se vocês conseguem entender isso aí. Bora. EBSER. O Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Ninguém perguntou o que significa DASP, né? Ah, já tinha passado antes. Departamento Administrativo do Serviço Público, criado no governo de Getúlio Vargas, demarcou o início das práticas de desburocratização do Estado brasileiro. Ao contrário, né? Qual que foi o órgão criado qual foi o tipo da reforma para combater a burocracia? PND. Desburocratização, gente, demarcou o início das práticas de desburocratização. Está errado. Agora, se você tira essa palavra aqui, ela está certa. Burocratização. Mais uma. Vou dar para vocês um minutinho, tá? Entre os objetivos almejados com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público DASP, incluem-se. Tá? Então, o que ele está perguntando? Né? O que o DASP fez? Né? 1. Desburocratizar as atividades administrativas, simplificando procedimentos e reduzindo custos?
Não. Desburocratizar é reforma gerencial lá para cima, né? Reorganizar a administração pública. Racionalizando os métodos. Processos e procedimentos administrativos. Sim, gabarito, letra B. C. Descentralizar. Parou. A burocracia, ela centraliza ou descentraliza? Centraliza. O gerencialismo, ela centraliza ou descentraliza? Descentraliza. A burocracia, ela é verticalizada. A gerencial, ela é horizontalizada. Substituir o controle prévio das entidades e dos gestores pelo controle por resultados e o acompanhamento finalístico. Não. Esse é entender qual que é a administração gerencial. Instituir uma política consistente de recursos humanos, envolvendo capacitação e remuneração por resultados. O erro aqui foi só resultado. Resultado é gerencial. Gabarito, letra B de bola, né? Onde? No E? No E está errado aqui, ó, resultados, né? Não, o resultado, a burocracia não é resultado, é o controle nos meios. Tá? EBSER. As ações efetivadas pelo DASP incluíram a institucionalização do sistema de recrutamento por meio de concurso público. Sim. O controle finalístico ou de resultados é errado, né? Controle nos meios, tá? Controles a priori. Agora está certo, né? Ok? E as ascensões por mérito, ok. Então, o único erro está nesse no meio aqui. Beleza? A criação do DASP representou a primeira reforma administrativa do país. Sim. E a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica. Aí, correta. Para ter um negócio de sucesso, alguém um dia teve que tomar uma atitude de coragem. Peter Drucker, né? Vamos lá para o nosso exercício, gente? Eu não coloquei as respostas aí, vocês viram, né? Propósito, né? Mas depois eu mando para vocês um material com uma resposta, tá? Comunicações formalizadas e admissão por competência profissional são dimensões da escola burocrática de Weber? Sim. Ó, detalhe, eu peguei só questões de 2022 e 2021, viu? E essas coisas aqui são atemporais, gente. Não fica velha nada, sempre vai ser isso aqui, tá? Ó, comunicações formalizadas, o que é isso? Escrita. Tá? Admissão por competência profissional. Um exemplo é admissão por competência profissional. Um exemplo, o principal deles. Concurso público. Né? São dimensões da escola burocrática de Weber? Sim. Tá? Nem precisava colocar Weber, mas ele fez questão. Então, gabarito, escrevam aí correto, né? Tem uma questão aqui que tem uma discussão boa, hein? Ó, entre meados do século XIX até 1930, já clicou já, né, gente? Né? Já clicou, né? Período antecedente ao governo Getúlio Vargas.
A administração pública brasileira apresentava notoriamente patrimonialista, como um Estado oligárquico e uma sociedade mercantil senhorial. Sim. Tá? Gente, ó, senhorial. Dá um exemplo aqui, gente, da sociedade senhorial dessa época. Os famosos coronéis. O cara tinha o título de coronel. Não era, era o apelido, né? Tem várias novelas, né, que passaram isso, né, gente? Tem na época dos coronéis aqui, ó. Senhorial, senhor. Então, cara, essa política dos coronéis, gente, é um feudo. Qual que é a forma de administrar o feudo? Patrimonialista. O senhor feudal, ele detinha todos os instrumentos de gestão pública? Sim. E lá na terra do coronel, ele detinha tudo, não é isso? Tá? Detinha tudo. Aí detinha todo o senhor. Então, gabarito correto. Vamos lá, gente. Max Weber foi o idealizador do modelo da administração pública burocrática. Tá? Ó, saúde, hein, gente? Pergunta para saúde, ó. A qual pode ser definida como resposta à evolução das demandas da população sobre o Estado. Sim, né? Sim, claro, né? Sendo assim, a burocracia deveria possuir eficiência como característica. Assim, a burocracia deveria possuir eficiência como característica, além da clara separação entre o que é público e o que é privado. Só um momento aqui, gente, ó. Público é chamado o quê? De res publica, né? E res privada é res príncipes, né? Coisa pública e patrimônio particular do príncipe, né? No entanto, com o passar dos anos, perceberam-se algumas disfunções no modelo. Assinale a alternativa que apresente uma disfunção da burocracia. Gente, faz aí, gente, vai. Essa é que eu vou esperar um pouquinho. Eu não sei, aí eu vou ter que dar uma lidinha ali, mas... Você viu que eu falei para você, gente, que ele ia trabalhar na consciente coletivo, que a burocracia é tal coisa, né? Beleza? Vamos lá? Calma, segura aí. Segura aí. Cada turma tem uma característica, né, gente? Por exemplo, turma de polícia tem uma característica, turma de Cefaz tem outra característica, turma da saúde tem outra característica, né? É mais amigável, uma turma mais, né? Aí você pega a turma de Cefaz, essas coisas assim, elas já são mais técnicas, entendeu? Polícia é mais bruto, né? O bom do polícia é que não reclama. É a disciplina, a hierarquia, né? Acho que já tem uma turma mais... Vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, vamos aprender a fazer questão, gente? Daqui, aqui, esse corpo aqui. Esse cara aí, ele chama-se mero texto ilustrativo. De novo, mero texto ilustrativo. Tá? O comando da questão é aqui, assinale a alternativa que apresente uma disfunção. Tá? Então, na hora você tem que ter essa percepção. Competência técnica e valorização através da meritocracia. É o que? Uma característica, né? Então, não é uma disfunção. Trabalho dividido de forma irracional.
Isso aqui, eu vou até escrever aqui, ó, é uma característica de quem dá burocracia. Trabalho dividido de forma irracional, e aí? Patrimonialismo, amontoado de cargos. O único lugar que foi mais ou menos legal isso aqui foi o Marquês de Pombal, na administração pombalina. O déspota, né, esclarecido, né? O cara é um ditador. Tem lá em Lisboa, gente, tem um monumento lindo, gigantesco de Marquês de Pombal. É claro, né? Então isso aqui é do patrimonialismo. Resistência às mudanças. É o quê? É uma disfunção, né? Por que o burocrata não quer mudar? Eu falei, mas eu quero ouvir de novo. Gente, isso. Ele já sabe todos os procedimentos, já domina o processo. Vai mexer de novo para quê? Ele já fica na defensiva. Outra coisa, isso vai gerar uma outra disfunção, apego. O ser humano é alguém, o ser humano não é social, então ele tem apego. Não, depende. Então, a burocracia, você vai ser resultado do meio que você vive. As pessoas, elas são a expressão da média das 5 pessoas que ela convive, que mais convive. Não é isso? Agora, se você está num lugar, de uma repartição de comodismo, aí, o que vai acontecer? Você tem que se relacionar com outra pessoa de fora, entendeu? Vamos lá. D. Excesso de informalidade nas relações interpessoais. Excesso, primeira coisa, gente. Isso aqui não... na verdade, para tornar essa questão correta, eu ia só fazer isso aqui, ó. Excesso de formalidade. Aí é o quê? O excesso de formalidade é uma disfunção da burocracia. Tá? Ok? Inclusive, isso aqui é uma das coisas que prejudica na burocracia. Né? As pessoas ficam, né? É doutor e tal, né? Desinteresse pelo modelo patrimonialista. Que, em síntese, deveria servir de base para a burocracia. Né? Está errado. Né? Então, gabarito letra C. Boa questão, né, gente? Deu para a gente dar uma... De acordo com Carranza, a administração pública, em sentido subjetivo, formal, é um conjunto de entes de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Ok, né? Perdi aqui. Que tem a incumbência de exercer uma das funções do Estado, a função administrativa. Ou seja, é um conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Para o autor, o Brasil existiram basicamente as seguintes formas de administrar o Estado, né? Seriam patrimonialista, burocrática e gerencial. Quais estão corretas? Existiram. As 3. Agora, eu faria diferente. Eu ia dar um ano. Eu ia dar um ano e eu falar esse ano aqui, qual que foi? Certo? Vamos lá. 1700, qual que é o regime? Patrimonialista. Tá? Então tem até a tabelinha, lembra que tem uma tabelinha que eu coloquei aí? Então você tem que saber esses marcos, gente. Tá? Então, gabarito letra E. Aí, poxa, muito... Aí o cara aqui, ele fez de propósito para dispersar o aluno, né? Para dispersar, a questão de 2022, né? O que ele fez aqui, né? Ele colocou lá, ó, sentido subjetivo, órgãos, agentes públicos. Precisava disso tudo, gente? Não. Tá aí, né? Nada disso.
que é tipos de administração. Olha o DASP aí. Com o intuito de minimizar os efeitos das práticas patrimonialistas na administração pública brasileira e adotar uma administração estritamente burocrática, hierarquizada e com ênfase em rígidos controles de atividade e meio, foi criada por Getúlio Vargas o Departamento Administrativo do Serviço Público em 1936 pela lei número... esqueci o número da lei, peraí. Não. Ai, eu estou entrando com a ID errada aqui, pô. Não, você tem que saber isso aqui. Não, 267 já fala, 67 e 67. Lei 579. Decreto-lei 579 de 38. Ah, mas você falou 36, sim, falei 36, mas é o seguinte. Peraí, gente, ó, houve confusão aqui. DASP 1936, ok? Só que ele foi criado por ele já era um departamento lá, entendeu? Aí ele foi institucionalizado em 38, ok? Calma, isso. Por quê? Foi explicadinho. Não. Ele já tinha um decreto, mas não era decreto-lei. Calma, nada disso, tá? Nós tivemos a Constituição de 1937, não é isso? A Constituição Federal. Lá no seu artigo 37, falava que tinha que ter um órgão com superpoderes, não é isso? Para atender esse órgão, aí foi feito um decreto-lei 38. Aí transformou. Isso. Não é uma emenda, houve uma transformação. Ele já era um decreto, mas não era decreto-lei. Entenderam, gente, isso aqui? Tá? Outra coisa importante aqui, calma, gente, ó. Insulamento burocrata JK. Foi que ano? 56. Tá? Ó, Plano Nacional da Desburocratização. Esse cara aqui você tem que lembrar, Hélio Beltrão. Quem que é Hélio Beltrão? É o cara certo no lugar errado. É o melhor burocrata que nós tivemos no Brasil. Colocaram o cara para ser o quê? O ministro da desburocratização. Essa aí não ia dar merda? Queimaram o cara. Só para tentar salvar a imagem do sujeito, o que que fizeram? Hoje nós temos o prêmio Hélio Beltrão, é o prêmio que tem mais legitimidade de administração pública, prêmio Hélio Beltrão. Ah, antes daqui, ó, tenho aqui, ó, Decreto-Lei 200, que ano? Esse cara aqui, 1979. Tem mais, né? Constituição Federal de... E depois, a emenda constitucional número 19. Plano diretor não é lei, não está aqui. Plano diretor. Plano diretor não é documento oficial, então não entra. Ele que orientou a elaboração da emenda 19. Tá? Vou contar para vocês um segredinho. Eu sou dessa época aqui, viu? Assim, eu estava estudando nessa época, né? Assim, a minha formação
acadêmica, lidar. Foi nessa época aqui. Nessa época eu fazia administração. E formei em 98. Isso. Não, isso é federal, 5 anos. Eu sou administrador, sou advogado e acadêmico de matemático. E, se Deus quiser, no dia 7 de junho, mestre. Quase terminando. Então, isso aqui está o quê? Correto. Questão de desafio. Assinale a opção que indica um modelo de gestão que permite maior autonomia e flexibilidade. Toquei direto. Vou sair mais cedo. Não, traz aqui. Tem um café aí? Isso. Gente, não é porque a firma é minha, mas o café é bom, né, gente? Não. É ou não é? Falo aqui. Eu falo assim, o café não pode faltar, gente. Não só. E aqui a gente tem 2 pessoas que fazem café. De manhã a Priscila, né? E à noite o nosso amigo Rodolfo. Sempre. Ele está treinando, está ficando fortinho, olha aí, ó. Gente, vamos lá. Ó, obrigado, Rodolfo. Autonomia e flexibilidade. Vem comigo. A burocracia não dá autonomia. A burocracia, como é que ela pensa? Siga o plano. Siga o manual. Não quero que você crie. Tá? Por isso que, né, ó, e não tem flexibilidade. Tá? Gestão por resultados. Qual que é isso? Gerencial. Pergunta da FGV. Tá? Mecanicista. A mecanicista, gente, é paralela com a burocracia. Mecanicista é de Taylor. Tá? Taylor. Vou escrever o nome do homem aqui para vocês. Vou escrever com letra B. Taylor. Tá? Organização formal é uma característica. Administração científica é o quê? Ó? A administração científica é a mesma que mecanista, né? Mecanicista, né? De Taylor. Então, gabarito correto, letra B de bola. Gestão para resultados. Tá? Olha aí, ó. É possível identificar 3 modelos de administração pública brasileira. Patrimonialista, burocrática e gerencial. A ideia de profissionalização, carreiras estruturadas, hierarquia funcional, impessoalidade, são características do modelo burocrático. Fácil, né, gente? Mas também depois de 3 dias, né? E eu vou te falar, o aprendizado que vocês estão tendo agora, vocês nunca mais vão esquecer. Tá? Quando tiver a prova, é um aulão de exercício de 3 horas, da banca, aí vocês não vão errar mais. Claro. Obrigado, viu? Vai falar que você começou segunda-feira. Obrigado. Mas a gente vai se encontrar mais ainda aqui. Informática foi o Silvio, né? Nossa, ele é... Vamos aqui, gente. Ó. A Constituição da República de 88, a Constituição da República... Porque eu gosto do texto correto, né? Que é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Ele quis encurtar, né? O certo aqui está errado, aqui é Constituição Federal, aí está certo, né? É reconhecida, ó, gente, aqui, ó, silêncio, ó. É reconhecida pelo seu caráter democrático e protetivo e promoveu a ampliação do rol de direitos e garantias individuais e sociais. Vou parar aqui, tá?
Então, a Constituição de 88, coloca aí, 2 pontos. Tá? Aí você pode fazer nos assim, ó, os ifzinhos, entendeu, gente? Tá? Constituição de 88, né? Vai fazer uns ifzinhos, ó. É cidadã, social, tá? Cidadã, social, é conhecida também pelo seu retrocesso administrativo. Retrocesso administrativo, pode colar. Eu falei cidadã, social, o retrocesso, né? Retrocesso administrativo. Por que ela é conhecida como retrocesso administrativo, gente? Explico para vocês. Ela está aqui, não está? Antes dela, nós tínhamos o quê? O Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 não era gerencial? Voltou a ser burocrático. Essa volta a ser burocrática que é chamada de retrocesso. Sarneyzinho. Uma das coisas que eu contei para vocês o que eu mais odiava na minha carreira pública, né? E eu fui servidor público com muito orgulho, né? Eu tenho muitas secretarias, muitos projetos aí realizados, graças a Deus. As pessoas me encontram na rua, conversam comigo, sabe? Eu falei que eu odiava é ter chefe mais burro do que eu. Isso é horrível. Ainda mais quando você quer trabalhar, você quer entregar, você quer produzir, né? É ruim demais isso. Quando não quer, você quer 30 vezes mais burro que você, é melhor. Porque aí você está satisfazendo os seus interesses, entendeu? Agora, uma das coisas que eu amei foi entender a cabeça do povo do Núcleo. A cabeça do povo do Núcleo é diferente de todas as outras, o foco é outro. E quando eu descobri como que o Núcleo pensa, eu nunca levei um não. Aí eu falo Dante, Blairo, Rogério, Silval. Pedrinho eu não tive oportunidade de ir. Eu conheço ele, mas eu não tive oportunidade de trabalhar no governo dele. Então essas são as coisas do... Voltando aqui. Em termos de reforma administrativa, contudo, a doutrina especializada aponta a ocorrência de retrocessos. Retrocesso administrativo, tornando a administração pública mais burocrática. Nesse sentido, é exemplo de retrocesso trazido pela Constituição de 88. Tá? O incentivo à descentralização político-administrativa. Falso. E ela não foi burocrática? Se ela foi burocrática, não é centralizar. Apoio ao clientelismo e ao fisiologismo como política de Estado? Falso. Pelo contrário, a burocracia quer exterminar isso. Né? C. A institucionalização de mecanismo de democracia direta. Perdi aqui. Favorecendo o controle social e a accountability. O letra C está errada. Mas a letra C, ela está certa em outro contexto. A letra C é a síntese do gerencialismo. Tá certo? É o gerencial. O que é a accountability? Né? A accountability, né? Accountability é o seguinte, é o dever de prestar contas das coisas certas, entendeu? A accountability social. A burocracia traz gente para o Estado? Não. Eles lá, nós aqui. A burocracia, você tem que entender que é um cara profissional, treinado. Tá? D. A extensão às entidades da administração indireta
de procedimentos e mecanismos de controles aplicáveis à administração direta? Correta. Letra D. Tá? Letra D, né? Querem exemplos? Quem que são as entidades da administração pública indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Um dos elementos que ele atingiu. Primeiro, obrigatoriedade do concurso público, tanto na direta quanto na indireta. Tá? Então é uma das coisas, ele obrigou o concurso público, né? Tá? Outro, é um retrocesso. Ele é um retrocesso, tá? Por que ele é um retrocesso, né? É mais fácil você contratar alguém para o processo seletivo ou para o concurso público? Processo seletivo. Dá mais agilidade. O concurso público demora no mínimo 1 ano, gente. E olha lá. Tá? Por exemplo, quer ver uma coisa que eu sou contra a Constituição? Aquele inciso que fala que concurso público é válido por 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então isso faz o quê? O lapso entre um concurso e outro ser muito grande. Tá? Então isso aí é, para mim, um retrocesso também. Tá? Vamos lá. Letra C, né? A extensão D. Tá, E agora, né? A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, para comandar as reformas administrativas e implementar políticas de governo. Está o quê? Errada. Né? DASP é lá no Getúlio Vargas, né? Agora, isso aqui eu posso fazer um gancho com a emenda 19. A emenda 19 foi qual tipo de administração pública? Gerencial. Para implementar a administração pública gerencial, foi criado um ministério chamado de MARI. Tá? Ô, saudade desse ministério. Sério, MARI. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Tá? Saudade. Quem que era o ministro? Luiz Carlos Bresser Pereira. Saudade mesmo, gente. Se esse cara estivesse lá hoje, o país seria muito mais gerencial. Tá? Muito mais leve, mais barato, os servidores muito mais eficientes, motivados. A emenda 19 é fazer acontecer tudo isso. Então lá saíram as privatizações, lá saíram as publicizações, a teoria das agências, a criação das agências. Então ele era o responsável por tudo isso. Tá? E aí, com a extinção desse ministério, o que aconteceu? A reforma não andou muito. Penúltima questão. A reforma gerencial implantada no Brasil a partir dos meados dos anos 90 contrapunha-se aos princípios burocráticos weberianos. Nesse sentido, a reforma gerencial assenta-se nos princípios de... primeiro, a reforma gerencial, né? Centralização é princípio da gerencial? Não. Tá? Nem centralização decisória, nem administrativa. Flexibilização? Publicização? Desestatização? Letra B. Você viu, gente, como vocês têm que conhecer a história de cada termo desse? Porque aí você não decorou, você aprendeu. Funcionários públicos estáveis e apolíticos. Esse cara aqui, qualquer reforma? Burocrática. Tá? Outro retrocesso, né? Aqui, apolíticos, né? Gente, o tal do apolítico é muito ruim, porque você se desliga do mundo externo. Tá? Hierarquizadas e em regras bem definidas, burocráticas. Especialização, imparcialidade e neutralidade é o quê? Burocrático, né? Então, só para recapitular, essa aqui é a letra B de bola, né? FGV. Várias foram as razões para a crise do Estado brasileiro que teve no início da década de 70 e tornou-se evidente na década de 80. A seguir, são apresentadas algumas das principais razões, exceto, né? Olha aí, tipo de questão muito bem produzida pela FGV, né? A década de 80 é conhecida como a década perdida, não é isso? Alguém já ouviu falar num período brasileiro chamado Milagre Brasileiro? Milagre Brasileiro?
foi o que aconteceu no governo militar, início da década de 70. Então, na década de 70, nós tivemos um movimento, gente, do milagre econômico brasileiro. Foi o Brasil, no período de 4 anos, 5 anos, foi o que mais cresceu no planeta. Década de 70. Ok? O que aconteceu com essa pujança de crescimento? Aí veio a OPEP, que é o negócio do petróleo. O Brasil dependente do petróleo, foram lá e pum! Mas não foi culpa do Brasil, foi uma guerra mundial do petróleo. O barril do petróleo custava $20, pulou para $90. Entendeu? Então o que aconteceu? Isso freou esse milagre econômico brasileiro. Aí quando entrou na década de 80, o Brasil não conseguiu ter essa potência, que é década perdida. Tá? Década perdida. Crise do Estado brasileiro. Claro que estava em crise, né? Primeiro, crise fiscal do Estado. O que é crise fiscal? Sem dinheiro. Não tinha dinheiro para nada, não pagava funcionário, nada, fornecedores, era tudo meia boca, era tudo uma política, então, né, exceto, né? Então, A é verdadeira, tá? Crise no modelo de intervenção, verdadeiro. O que é saber? Gente, ó, crise no modo de intervenção. O que é modo de intervenção? Eu expliquei para vocês, você tem um estadozinho, não é isso? Ele vai intervir no mercado e vai intervir na onde? Na sociedade. O que acontece? O sistema de intervenção não estava funcionando. Por exemplo, o Brasil ele era isolado do mundo. Para que isso? A intervenção era para proteger a indústria nacional. Na verdade, esse negócio de proteger estava acabando. Né? Então, existia uma crise de intervenção. Tá? Crise no modelo da administração? Com certeza. Tá? Aí você tinha lá o modelo gerencial, mas de fato e de direito o nosso país ele era burocrático. Tá? Crise parlamentar? Tinha crise política? Não. Então, letra D. Pronto, gente. Vai. Eu acho que segunda-feira sou eu, né? Que aí a gente vai entrar na parte de estatuto. Tá? Vou passar para vocês a Lei Complementar 441 do Estado. Eu vou explicar a Lei Complementar 04 a 80. E eu tenho uma aula sobre Previdência, regime próprio, artigo 40 da Constituição. Raona. Tá? Gente, tchauzão. Tá? Um abraço. Bom feriado para vocês. Sexta-feira não haverá aula, tá? Ah, emendando.